Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez, pessoal, com conteúdo de valor, e dessa vez eu quero falar sobre o tema qualidades de um líder. Aqui quem está falando é o pastor Marcos Rosa, e antes de entrar no tema, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal. Isso mesmo, assinar o canal, tá passando aí, ó, tá passando aí o inscrever-se e também ativar o sininho. Eu sempre estarei aqui, pessoal, abordando assuntos em várias áreas, tá certo? Eu ficaria muito feliz se você assim pudesse assinar o canal. E você que está aqui pela primeira vez no meu canal, claro, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, vamos para o assunto. Eu vou dar a minha definição aqui de líder, tá? Então, o que é líder? Então, existem centenas e centenas de definições aí, o que é líder. Na verdade, pessoal, no meu ponto de vista, liderar é influenciar, certo? É o resumo geral de tudo que você pode ver aí de enciclopédia, de livro e tudo mais, certo? Liderar não é nada mais, nada menos do que influenciar pessoas. Uma das primeiras características de um líder é o caráter, né? Então, o que é o caráter? O caráter, no caso voltado para o líder, é uma pessoa, né, que vai ter ali justamente, ele vai sempre ser reto, entende? Ele vai ser uma pessoa justa, entende? Ele não pode ter deformações de caráter, porque se ele tiver, vai se manifestar, claro, não é? Ali nos seus liderados, entende, pessoal? O que é deformação de caráter? São tendências, né? Inclinações para certas coisas que o ser humano geralmente tem, né? Ou seja, tem pessoas que quando estão em uma posição superior, ele tem dificuldade de lidar, por exemplo, com dinheiro. Aí entra a questão do caráter, né? A questão do ser honesto, não é? Ou seja, se ele lida com uma pessoa do sexo feminino, e no caso o líder é um homem, né? Se ele tiver uma deformação de caráter, ele não tiver um bom relacionamento, não é? Pode acontecer de, no caso, se manifestar situações na vida dele, entende? Então tudo isso fala de caráter. Então o caráter ele tem que ser ilibado, ele tem que ter bom senso, ele tem que ser honesto, ele tem que saber se relacionar e respeitar e honrar as pessoas, não é? Ele tem que ter essa qualidade que é uma das qualidades principais no caso. Por isso que eu coloquei como a qualidade número 1, porque as outras qualidades dependem da primeira qualidade, entende, pessoal? E o segundo pilar do líder, né, da liderança, ele tem que ter carisma. Ninguém pode ser... Pessoal, você já imaginou um líder sem carisma? Um líder, ele arrebata multidões, ele influencia uma equipe, não é, de vendas, se ele for uma pessoa que tenha habilidade ali naquela área de vendas, entende, pessoal? Ou seja um empresário, coisa assim desse tipo, entende? Aqui eu estou trazendo mais para o âmbito espiritual, não é? Ou seja, tem que ter carisma, sim, tem que ter aceitação, sim. Ou seja, né, o carisma é aquela capacidade natural do ser humano de influenciar outras pessoas, né? Ele nem falou, mas as pessoas já entendem o que ele quer, já sabe o que é aquilo, enfim, o projeto que ele vai executar e tudo mais, aquela coisa toda, tá? Então é muito importante, sim, o carisma, não é? Ou seja, você não vai conquistar ninguém de cara feia, você não vai conquistar ninguém emburrado, você não vai conquistar ninguém fechado. Você tem que ser uma pessoa que tenha carisma, sabe lidar com outras pessoas. Ainda tô com a virose. Mas vamos embora, pessoal, vamos embora. A terceira característica é comprometimento. Comprometimento é você ir na frente, dar o exemplo. Você arrebata o rebanho, porque você vai na frente, não é? Esse negócio, por exemplo, hoje, muitas pessoas que são líderes, aí o que acontece é que elas ficam ali, né, sentadas e dando ordem. Não funciona mais, isso aí já era, acabou isso aí, entende? O líder hoje ele tem que ser uma pessoa comprometida, tem que ser uma pessoa que arrebata pelo exemplo, que coloca a mão na massa, que vai na frente, que luta por aquele projeto, por aquela, enfim, por aquela empresa, ou seja, enfim, for ministerial, por aquele ministério, que dá o sangue, entende? Falar em comprometimento, eu vou dar um exemplo aqui que já me deram uma vez esse exemplo, faz muito tempo já, mas é um exemplo interessante. Quando você chega assim, por exemplo, pede um X-ovo, né? Um X-ovo, eu não sei nem a expressão correta, mas resumindo, é tipo um hambúrguer que vem com ovo, ok? Vem com ovo. Mas se você pedir, por exemplo, um X, é aquele X que vem com carne de porco. Qual é o tipo de comprometimento que o porco teve com aquele X bacon, alguma coisa desse tipo?
O ovo ele vem da galinha. A galinha ela botou o ovo, forneceu o ovo e fez lá o X-ovo. E caiu fora, não é verdade, pessoal? Já o porco ele teve que morrer, né? Pra ter ali um X-bacon, coisa assim desse tipo. Não sei dizer bem o nome disso, mas resumindo a história, ele deu a vida por aquilo, entende? Aquilo ali foi o comprometimento, foi a vida dele, foi. Então, comprometimento significa isso, ter compromisso, responsabilidade até as últimas consequências. Você assumir a responsabilidade, não culpar as outras pessoas, você é o único culpado pelo sucesso, ou aliás, você é a única pessoa que pode se dizer assim, elogiável pelo sucesso e culpável pelo fracasso. A quarta qualidade de um líder é a comunicação, ele saber se comunicar de forma inteligível, de forma que as pessoas entendam o que ele está dizendo, né? Ou seja, é você não falar como se estivesse com uma pedra na boca, é você ter uma boa articulação, é você saber transmitir as palavras certas e corretas, certo? Para aquele momento, naquela situação, entende, pessoal? Então, a comunicação ela é muito importante. Quando um líder se comunica bem, a equipe ela fica leve. Porém, quando ele se comunica mal, a equipe fica confusa. Ela não sabe bem, não é? Porque as coisas não foram bem comunicadas, entende? Então, a questão da comunicação do líder é muito importante. Você saber se comunicar bem quando você está liderando alguém, um grupo, uma equipe, enfim, um grande grupo, tá certo, pessoal? É muito importante você saber se comunicar, tá certo? E você tem que investir nisso, aprender a se comunicar, não é? Em quinto lugar, pessoal, é competência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aí eu não li não, mas é uma experiência que eu tive. Uma vez eu fui entrevistar uma pessoa e perguntei: o que é que você sabe fazer? A pessoa disse: eu sei fazer tudo. Então fica difícil, né? Realmente você ter uma pessoa que faz tudo, porque a gente tem que se especializar em alguma coisa, entende, pessoal? Entende? Então a questão da competência é você saber fazer bem feito alguma coisa na sua vida, entende o que eu estou querendo dizer? Você não pode se especializar em tudo, entende? E tem pessoas que é assim, elas acham que se vira nos 30, bombril, coisa assim desse tipo. Na verdade, quando você vai ver que uma pessoa diz assim: eu sei fazer de tudo, ela não tem nenhum tipo de formação, né? Ou seja, ela não sabe fazer nada. A sexta qualidade é você ter coragem, isso mesmo. É melhor você se arrepender porque você fez e não deu certo do que se arrepender pelo fato de não ter feito. Deu para entender? É melhor você se arrepender pelo fato de você ter feito e não ter dado certo do que você não ter feito. Porque o arrependimento que a gente tem pelo fato de não ter dado certo, ele passa. Agora, aquele arrependimento pelo fato de você não ter feito é um arrependimento que você leva a vida toda. Você fica dizendo para você mesmo: poxa, rapaz, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E você carrega pelo resto da vida, porque lá na frente você vai ver pessoas com as mesmas ideias que você teve e você vai ver essas pessoas sendo bem-sucedidas. E você vai se arrepender cada vez mais que você vê aquela ideia sua funcionando, aquela ideia sua progredindo e enfim. Então nós temos que ter coragem, porque em tudo a gente está assumindo risco, seja na questão espiritual, seja se você for empresário, enfim, aquela questão toda. Tem projetos que dá certo e tem projetos que dá errado, tem projetos que avançam, tem projetos que emperram, e você tem que ter coragem para retomar, não é assim, enfim, para mudar, entende? Para ter uma direção nova, entende? Para equalizar, para ajustar, entende? Eu estou querendo dizer, tudo isso tem que ter coragem, porque se não tiver, você vai ficar com aquele projeto falido ali, não se desenvolve, não avança, não progride, e você vai ter aquele orgulho, né, de mexer. Não vou mexer nesse projeto, porque esse projeto aí é um projeto de Deus, né? Mas o projeto está na sua mão, é isso mesmo, ok? Deus trabalha através de nós, de você. Então você tem a liberdade de ajustar o projeto, enfim, mas o orgulho muitas vezes ele não deixa a pessoa, né? A pessoa não tem a coragem de dizer assim, e abrir e dizer: ó, pessoal, é o seguinte, a gente estava indo nessa direção, mas aí muitos colocam Deus, Deus me disse isso, Deus me disse aquilo. Mentira. É conversa para boi dormir, ok? É conversa para boi dormir. É melhor você chegar e dizer assim: olha, eu estava indo nessa direção, mas agora eu analisei, pessoal, e vou nessa outra direção. Não colocar Deus nos precipícios, no buraco, nos seus erros, nos seus fundos de poço, porque isso é muito feio, viu? Isso é falta de caráter. Em sétimo lugar, eu poderia dizer assim: foco. Você ter foco. O que é ter foco? É você estar sempre focado na frente, olhar para frente, olhar para aquilo que você quer, seu objetivo. É você se projetar para o futuro. Poxa, hoje eu estou
estou aqui, mas amanhã eu estarei ali, depois da manhã eu estarei um passo à frente, entende? Isso é foco, é você olhar para frente, não é você focar só no presente, entende? O presente agora pode estar até você patinando, como diz o povo, mas lá na frente as pessoas que têm foco, elas olham para frente, entende? Você planta uma semente hoje e daqui a um tempo ela vai nascer e vai dar fruto lá na frente, não vai dar lá. Ela não vai voltar para o presente ou para o passado, entende? Então, ter foco é muito importante. O apóstolo Paulo, ele disse uma palavra muito importante, pessoal. Ele disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele estava dizendo o seguinte: prossigo para o alvo é foco. Ele estava com foco, entende? Outra qualidade muito importante também é a generosidade, né? O líder que era generoso, ele arrebata multidões, ele atrai pessoas, não é? Eu conheço um líder aqui perto, né? Eu sou aqui de Pernambuco, Recife, que ele é uma pessoa que é generoso, tem um coração generoso, não é? Ele não é uma pessoa assim que tenha uma grande eloquência, não é? Ele tem um grande conhecimento bíblico, não é? E ele tem também uma boa liderança, mas ele não é aquela pessoa eloquente, mas ele arrebata multidões pelo fato dele ser generoso, não é? Então, é muito importante o líder ser generoso, ele saber recompensar as pessoas, não é? Agradecer as pessoas, saber que ele está lá em cima porque alguém que está lá embaixo está justamente contribuindo para que ele esteja lá em cima, entende, pessoal? Sem pessoas não existe liderança e, enfim, a generosidade, ela contagia, não é? A todos, e é muito importante essa questão da generosidade, não é? Isso aí é uma virtude do caráter do ser humano, entende, pessoal? É muito importante. Então, seja generoso, agradeça a quem você tiver de agradecer, aquelas pessoas que lhe deram a mão, alguém lhe deu a mão. Você hoje não está em posição de destaque porque você chegou aí e já assumiu, porque alguém um dia lhe deu a mão, lhe ajudou, não foi assim, não? Ou se você já chegou feito ditador e já chegou atirando em todo mundo e assentando no trono, não. Isso aí... todo mundo que tem uma função de destaque, ele tem que ser generoso, porque alguém contribuiu para que ali ele estivesse, não é, pessoal? Aqui vem justamente o ponto que eu mais amo, que eu mais gosto, que é iniciativa. Eu posso até dizer que se você tiver caráter e iniciativa, pode pegar essas qualidades todinha e jogar fora, porque se você tiver essas duas características na sua liderança, caráter e iniciativa, ninguém lhe segura, de jeito e maneira, entende? É como se essas duas características cobrissem todas as outras qualidades. Porque um líder que não tem iniciativa, pessoal, é um líder que já fracassou, é fracassado, é derrotado. Ele é um caboclo que não vai dar certo não, entende? Porque tem pessoas que são assim, que estão ali naquela função, mas elas são mortas, elas não têm iniciativa para nada, entende, pessoal? E o que acontece é que realmente o líder tem que ter essa característica, que é essa característica imprescindível, posso assim dizer. Não pode faltar não, pode faltar as outras características, mas caráter e iniciativa em você não pode faltar não, pode faltar outras coisas, entendeu? Se faltar as outras coisas também, vai ser uma liderança, como se diz, deformada. Desculpa aí, a virose está me atrapalhando aqui, ok? Mas eu vou cortar o vídeo não, vou para cima. Olha, é o seguinte, pessoal, é isso que eu estou dizendo para você, iniciativa, tem iniciativa. Iniciativa é aquele cara que vai na frente, apresenta um projeto, vai na frente, idealiza, trabalha, paga o preço para que tudo aconteça, entende, pessoal? É a pessoa que tem iniciativa. Oitava característica, nona, é você saber ouvir as pessoas, Você tem que aprender a saber ouvir, né? Saber ouvir as pessoas, porque você, quando está sintonizado, né, com as pessoas, você pode até tirar ideias novas das pessoas, É muito importante você saber ouvir, entende? Teve guerras que foram vencidas porque alguém que estava lá embaixo deu uma ideia e alguém foi bem sucedido, né? Então é muito importante você saber ouvir, né? Um funcionário, se você é um empresário, não é? Você ouvir, né? A questão, se você é um líder de igreja, ouvir as pessoas que estão, não é, lhe auxiliando, lhe ajudando, não é? Você ouvir é muito importante, pessoal, porque quando você escuta uma pessoa, você transmite confiança para aquela pessoa, né? Pode observar isso. Se você tem
uma opinião, ou você tem alguma coisa desse tipo, entende? E você fala para alguém e aquela outra pessoa, claro, né, você não é obrigado a aceitar, mas o fato de você ouvir, você já ouve ali, não é, uma confiança daquela outra pessoa, né? E a outra pessoa vai olhar você com outros olhos, né? Porque você deu atenção, não é? Então o líder ele tem que ter essa característica, saber ouvir. Uma das características também muito importante é a paixão, né? A paixão, ela tá ligada ao propósito. O propósito é tipo assim, você nasceu para fazer isso? Não é? É quando você nasce para fazer aquilo, não tem quem tire de você, da sua entranha, do seu caráter, não é? Ninguém consegue tirar aquilo de você, porque você tem paixão, você ama aquilo, você se sente feliz, realizado em fazer aquilo ali, entendeu o que eu tô querendo dizer, pessoal? Então é muito importante você fazer com paixão, e só pode fazer com paixão que realmente se aquilo for o seu propósito de vida, não é? Se não for o seu propósito de vida, com certeza não vai ter paixão, não vai ter as outras características, ok, pessoal? É muito importante isso, a paixão. Outra característica muito importante no líder é facilidade de resolver problemas. Isso mesmo. Você já viu aquela pessoa que ela vai resolver um problema e cria outro problema? Ela vai resolver uma situação e cria outra situação. As pessoas vão a ela e o problema nunca volta resolvido, né? Sempre volta com mais problema ainda, entende, pessoal? Então o líder ele tem que parar e o que chegar na mão dele ele tem que resolver, porque ele é o líder, não é? Então é muito importante essa característica, né? Saber resolver problemas. Outra característica muito importante também é relacionamento. Tem pessoas que têm aquela questão de discriminação. Se relaciona bem com uma pessoa, com outro líder que é subalterno a ele, mas ele não se relaciona bem com todo mundo. Então aí já gerou uma divisão na equipe. Entendeu, pessoal? E isso é muito ruim para o líder. Ele tem que saber se relacionar com o copeiro, com o faxineiro. Ele tem que saber se relacionar com o subgerente, com o gerente. Quem é pastor, quem é líder, tem que saber se relacionar, não é, ali com sua equipe, né? Dependendo da sua visão ministerial, com diácono, presbítero, pastores, missionários, enfim, obreiros de uma forma geral, líderes de departamento de uma forma geral. Tem que saber se relacionar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E não pode haver discriminação e nem dar privilégios para ninguém. Todo mundo tem que ser tratado equalitariamente, ou seja, de uma forma tudo igual, entende? Não pode você estar privilegiando mais um do que o outro, entende, pessoal? É tipo filho assim, você tem 10 filhos, aí você dá todo amor para um filho e os outros 9, como é que vão ficar? Vão ficar desgostosos, né? Porque eles vão notar que você não ama, que você não trata bem, que você, enfim, não compra... Enfim, é relacionamento, é construção de relacionamento, entendeu, pessoal? Então essa característica do líder ela é muito importante. Saber se relacionar é uma arte. Outra característica muito importante é a segurança. Às vezes você vai... Uma pessoa insegura, pessoal, ela vai levar esse pessoal para onde? Para o fundo do poço. Porque a segurança é transmitida e a insegurança também é transmitida, entendeu? Já viu aquela questão que as pessoas dizem assim, fulano não sabe o que quer, fulano não sabe para onde vai, não é assim? Fulano começou e não terminou, tudo isso é insegurança, entendeu? E o líder não pode ter essas inseguranças, ele tem que ter segurança naquilo que ele está fazendo, que é para transmitir certeza e convicção na vida dos outros. Porque se ele não tiver essa segurança, o barco ele vai, mas ele vai afundar. Uma característica também muito importante é a disciplina, autodisciplina, não é? Ou seja, as pessoas que não têm disciplina, não têm essa característica, elas não deviam nem sonhar em ser líder, entende? Porque o líder ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser uma pessoa, não é, que tenha disciplina na sua vida, ele tem que ter disciplina para chegar, para sair, para fazer reunião, para marcar reunião, para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer projetos. Entendeu? Ele não pode ser Maria vai com as outras e nem pode ser tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entende? Ele tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado. Se ele não for disciplinado, então ele não vai passar para os outros a questão por exemplo, chegar na hora certa, não é? Terminar também na hora certa, não é? Começar uma tarefa e terminar, entende? Não deixar, rapaz, o líder tal, ele fez um projeto, começou um projeto aí e tal, e não terminou o projeto não, o projeto aí ficou pela metade, tu tá sabendo disso, entende? É isso que eu tô querendo dizer pra você, entendeu? Entendeu?
marca de chegar, por exemplo, de 7 da noite, ou seja, de 8 da manhã, ou de começar uma reunião de 10 da manhã, quando vê, você chega de 2 horas da tarde. Entende? Por quê? Porque você não tem disciplina. E as pessoas que não têm disciplina na vida, elas levam para tudo. Leva para a família, leva para a empresa, leva para a igreja, leva para, se for um líder ministerial, ele vai, acompanha. É deformação de caráter. Para onde você for, vai atrás. É feito sombra, né? Tá dando o sol, aí você vai passando, a sombra vai lhe acompanhando. Essas deformações vai lhe acompanhando também, entende? Então é importante você pensar nisso. Se você não tem disciplina, é importante você fazer uma ruptura com essa questão aí e resolver esse problema, porque lá na frente vai afundar o barco. Uma característica também, pessoal, é ser prestativo, não é? As pessoas prestativas, elas se destacam, isso mesmo. E vocês lembram daquela palavra que Jesus diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir da vida pelos homens. Ou seja, Jesus, ele veio para servir, entende? E as pessoas acham que quando elas estão em posição de liderança, elas têm que ser servidas. É ao contrário, você está aí para servir as outras pessoas, entendeu, pessoal? Então tem gente que tem essa visão. E essa visão, esse sentimento, essa atitude é totalmente uma atitude desprezível. Pode tirar ela da sua vida se você tem. Porque essa atitude vai levar você para a sua origem. Ou seja, você não era nada, vai voltar ao nada de novo. Uma característica muito importante é a educação. Isso mesmo, a educação é algo que contagia as pessoas. Eu me lembro, eu sou contador, né? Sou pastor e sou contador. Eu me lembro que faz muitos anos isso, faz uns 20 anos ou mais. Eu estava resolvendo um problema, pessoal, aqui na Junta Comercial de Pernambuco, e eu me estressei, com um processo que voltou 3 vezes. E eu subi lá, eu disse, eu tenho que falar com o procurador. Aí subi para falar com o procurador, Isso aconteceu comigo. E eu cheguei lá com sangue quente, Já bati na porta já meio alterado. E entrei, né? Quando eu entrei, tinha lá um senhor de cabeça branca. Quando eu vi aquele homem, que ele dirigiu a palavra para mim, conversou comigo, ele me desarmou. Isso ficou marcado na minha vida, faz mais de 20 anos isso. A educação daquele senhor, aquela atitude, a forma dele se comunicar comigo, a forma dele responder as perguntas, a forma dele explicar, a forma dele me tratar, foi coisa do outro mundo, E quando eu saí, ele me acompanhou, se levantou da cadeira e me acompanhou, abriu a porta, me desejou uma boa tarde e tudo mais. Poxa, eu fiquei... Aquilo ali foi uma lição de vida para mim, Entendeu, pessoal? Então, a educabilidade ou a educação, ela é muito importante na vida do líder. Tem líderes aí que são cavalos, jumento, ignorantes, são burros, estão em posições elevadas, mas não, infelizmente, porque por uma coisa ou por outra, não é? Ele está ali, mas não tem coisa boa nele, não. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas a educação, pessoal, ela é contagiante. Observe isso, como também a ignorância, a burrice, a prepotência, a arrogância das pessoas que estão sobre essa função de líder, não é? E tudo mais. Então, isso é importante, você ser educado com as pessoas, certo? Porque isso vai fundamentar mais ainda, solidificar mais a sua liderança. Pode ficar certo o que eu estou falando. E a última característica aqui, porque podia ter 50, 100, 200 características, mas aí você pode resumir aí, não é, em caráter, né, iniciativa, né, e, enfim, comunicação e educação. Podia resumir em 4 características, ou enfim, você pode resumir até em 2, isso é um bom líder. Entendeu o que eu estou querendo dizer? A última característica aí é a paixão, né? A paixão é você ter paixão por aquilo que você está fazendo, você amar aquilo que você está fazendo, né? Aquilo está no seu sangue, no seu DNA, é a sua vida, é a sua, entende? É o seu tudo aquilo ali, entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que surgiram grandes cientistas, grandes médicos, grandes advogados, grandes políticos, pessoas que fizeram a diferença na sociedade,
porque elas amavam o que faziam, entende o que eu estou querendo dizer? Ou elas encontraram o seu propósito de vida, e o seu propósito de vida tornou elas grandes, entendeu? Elas se tornaram grandes por causa do propósito de vida que elas tinham, entende, pessoal? Então isso aqui foi só para refletir, não há necessidade de você ter 20, 30 características. Se você tiver 2 ou 3 que sejam realmente, tem características na nossa vida que vale por 10, entende? E o que acontece, é muito importante a gente procurar se desenvolver, crescer, se aperfeiçoar, ler sobre o assunto, pesquisar sobre o assunto, mas principalmente viver o assunto, né? Isso é muito importante, pessoal, tá bom? Bom, você que chegou até aqui, eu quero agradecer, eu quero deixar aqui o link do meu livro Superação, vou deixar o link também aqui de Marketing Digital, o melhor curso do Brasil, mais de 400 mil alunos, não precisa falar mais nada sobre isso. E você que está aqui na primeira vez no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.